Você já teve a sensação de estar preso, mesmo quando tudo parece estar funcionando ao seu redor? Já acordou com uma angústia que não tem nome, um peso que não se explica, uma estagnação que não encontra causa visível? Essas são as correntes invisíveis. Amarras que não se veem, mas que apertam a alma. Correntes que não têm som, mas gritam dentro de você. E o mais profundo é que muitas dessas prisões não foram colocadas por mãos humanas. Foram construídas ao longo do tempo, com palavras malditas que você ouviu e guardou, com mágoas que nunca foram tratadas, com decepções que viraram muros. São pesos espirituais que se acumularam sem que você percebesse. E um dia, sem saber como, você para. A vida para. O ânimo para. O coração trava. A alma entra em silêncio. E ali, naquela escuridão invisível, você percebe: eu preciso de libertação. A libertação que sua alma precisa não é barulhenta. Ela começa com um sussurro, com uma oração feita com dor e intenção, com a decisão de não fingir mais que está tudo bem, de encarar as correntes internas com coragem. E é aí que o Salmo 12 se torna a sua arma, não como um texto decorado, mas como um grito espiritual. Salva-nos, Senhor, porque faltam os fiéis. Essa é a primeira linha do Salmo, um pedido de socorro, uma declaração de rendição, porque toda libertação começa quando você reconhece que não pode mais sozinho, que precisa de ajuda divina, que precisa que o céu intervenha onde suas forças já não alcançam. E esse clamor diário, logo pela manhã, é o que começa a quebrar as correntes, porque o poder não está apenas na oração, está na constância, no posicionamento, na fé que insiste mesmo sem ver. Existem prisões feitas de sentimentos não tratados, mágoas que você achou que tinha superado, mas que voltam quando ouve um nome. Rancores que você empurrou para debaixo do tapete, mas que continuam envenenando suas relações. Invejas que não são suas, mas que te cercam, que lançam palavras silenciosas contra você. Tudo isso forma correntes invisíveis. E se você não confronta isso espiritualmente, acaba vivendo abaixo do que Deus planejou. Porque o cativeiro espiritual não impede apenas o movimento externo. Ele bloqueia as bênçãos. Ele trava as portas. Ele obscurece a visão. Mas hoje, ao levantar-se e orar com fé, você está declarando guerra contra essas amarras. Você está dizendo: Senhor, eu não aceito mais viver limitado por algo que nem consigo ver. E essa decisão, essa entrega, essa rendição, é onde tudo começa a mudar. Diga agora, mesmo que em silêncio: Senhor, revela as correntes invisíveis que ainda me prendem. Esse pedido sincero abre espaço para que o Espírito Santo faça o trabalho de escavação espiritual. Ele vai mostrar onde você foi ferido, vai revelar os pactos inconscientes que você fez com a dor, vai trazer à luz os acordos silenciosos com o medo, com a rejeição, com o controle. E nesse processo, você vai perceber que a verdadeira libertação não é sobre gritar, é sobre se render. Não é sobre mostrar força, é sobre reconhecer a fraqueza. Porque quando você reconhece onde está preso, Deus começa a te conduzir para fora. E essa saída não é mágica, mas é milagrosa. Porque cada passo em oração, cada dia que você escolhe começar com o Salmo 12, cada palavra liberada com fé, vai se tornar um golpe contra as correntes que te aprisionavam. Você pode até estar em movimento, realizando tarefas, cumprindo agendas, aparentando normalidade. Mas dentro de você há áreas da alma que permanecem presas. São regiões internas que ficaram congeladas no tempo. Lugares onde algo aconteceu e você nunca mais foi o mesmo. Pode ter sido uma traição, uma perda, uma humilhação pública ou silenciosa. Algo que te marcou tão profundamente que você, sem perceber, ergueu um muro, se fechou, se calou. E ali se formou a corrente. Não uma algema física, mas uma trava emocional. Um bloqueio espiritual que impede que novas coisas floresçam. E quando você tenta avançar, parece que algo te puxa de volta. Você dá 2 passos e volta 3. E mesmo com fé, mesmo buscando, algo sempre te freia. Isso é sinal de cativeiro espiritual. E ele só é rompido com persistência, com oração, com luz. É nesse ponto que o Salmo 12 se torna mais do que uma oração de proteção. Ele vira uma chave de libertação.
Quando você declara, logo ao acordar, Senhor, corta os lábios mentirosos e o coração fingido, você está pedindo algo profundo. Que Deus desfaça toda palavra maldita que foi lançada contra você. Porque muitas correntes invisíveis foram formadas por frases ditas por outras pessoas. Frases carregadas de inveja, de raiva, de maldição. Palavras como, você nunca vai conseguir, você não é suficiente, ninguém vai te amar de verdade. E o pior é que em algum momento você acreditou. Essas mentiras se tornaram verdades internas. E agora, você vive tentando vencer um sistema que te aprisiona por dentro. Mas quando você ora com fé pela manhã, está declarando guerra contra essas sentenças. Está dizendo, a voz de Deus será a única verdade sobre mim. Essas palavras não quebram apenas correntes, elas mudam atmosferas. O ambiente espiritual ao seu redor começa a responder. As forças que te oprimiam começam a recuar. A escuridão que estava alojada nas suas emoções começa a ser exposta pela luz, porque não há sombra que resista à presença de Deus. Mas essa presença precisa ser invocada com constância, todos os dias, porque a libertação não é só um ato, é um processo. E o que você está fazendo agora, ao começar esse dia com oração, é reprogramar sua alma. Está ensinando seu coração a reagir diferente. Está lavando sua mente com a palavra. Está cancelando acordos antigos com a dor. Está dizendo para si mesmo, eu não sou mais aquele que estava preso. Eu estou sendo liberto, dia após dia, palavra após palavra, oração após oração. Diga agora em voz baixa, como quem libera um decreto espiritual. Senhor, desfaz todo pacto inconsciente com a dor. Esse pedido não é teórico, ele tem poder. Ele abre uma brecha no mundo espiritual para que o Espírito Santo comece a operar profundamente dentro de você. E nos próximos momentos de oração, você vai sentir áreas do seu coração sendo tocadas, pensamentos antigos se dissolvendo, vontade de perdoar surgindo, coragem para romper com o que te mantinha estagnado, porque a oração com discernimento não é um ritual, é uma dinamite espiritual, e o que está preso vai começar a ser destruído. Não de uma vez, mas em camadas, e a cada nova manhã você vai acordar mais leve, mais livre, mais alinhado com o céu. Há dores que se disfarçam de força. Você aprende a conviver com elas, a funcionar mesmo ferido, a sorrir com o coração em pedaços. Aprende a trabalhar, a liderar, a cuidar de outros. Tudo isso enquanto uma parte sua continua acorrentada ao passado. É como se a dor virasse um cômodo escondido da alma. Você não entra, mas também não fecha a porta. Ela está ali, latente, silenciosa, às vezes adormecida, às vezes pulsando. E quanto mais você ignora, mais forte ela se torna. Porque aquilo que não é tratado, domina. Aquilo que você finge esquecer, cria raízes. E é por isso que o perdão é tão poderoso. Porque ele não é um favor que você faz a quem te feriu. É uma libertação que você concede a si mesmo. E enquanto você não libera perdão, permanece preso à cena da dor, ao dia da traição, à palavra que te rasgou por dentro. E essa prisão, mesmo invisível, rouba sua energia espiritual, sua paz e sua capacidade de viver o novo. O Salmo 12 não fala diretamente de perdão, mas revela o ambiente que impede o coração de se curar. Um mundo onde a falsidade reina, onde palavras são usadas como armas, onde a confiança é corroída por interesses ocultos. E é nesse contexto que você se fere, porque ninguém se machuca com estranhos. A dor profunda vem de quem estava perto, de quem tinha sua confiança, de quem conhecia suas vulnerabilidades. Por isso, o perdão precisa ser diário, assim como a oração. Ele precisa ser renovado toda manhã, como quem diz, Senhor, hoje eu escolho soltar o que ontem ainda me prendia. Essa decisão tomada em oração tem poder espiritual. Ela quebra acordos com a amargura, desconstrói fortalezas emocionais, abre espaço para que a cura penetre onde nenhum conselho humano consegue alcançar. Perdoar é uma forma de se desarmar espiritualmente. É dizer, eu não vou mais carregar o veneno que outro me deu. É tomar de volta as chaves do seu coração e entregá-las nas mãos de Deus.
E essa entrega só é possível quando você ora. Quando você declara com fé e dor misturadas: Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu quero perdoar. E acredite, o céu responde a essa oração, porque Deus não exige perfeição. Ele responde à sinceridade. E cada vez que você ora com esse nível de entrega, correntes invisíveis começam a se romper. Correntes que te ligavam ao passado, à mágoa, à humilhação, à rejeição. Correntes que te impediam de olhar para frente com liberdade. E quando elas começam a cair, você sente. A respiração muda, a mente clareia. O ambiente espiritual ao seu redor se torna mais leve. Diga agora com a alma inteira: Senhor, hoje eu escolho perdoar, mesmo sem sentir. Essa frase não é um fim, é um início. É a porta aberta para a cura. E nos próximos momentos de oração você vai perceber: lembranças que antes doíam começam a perder a força. Imagens mentais que te perseguiam começam a se dissolver. Laços que te puxavam para trás são cortados, porque o perdão, quando é regado pela oração e pela palavra, se transforma em libertação completa. E você vai entender que não era sobre esquecer, era sobre se libertar. E essa liberdade está começando agora, enquanto você ora. As palavras que você guarda e aquelas que você solta têm poder criativo e destrutivo. A Bíblia afirma que a língua tem o poder da vida e da morte. E essa verdade espiritual está presente em cada pensamento que você alimenta e em cada palavra que você libera. Muitas correntes invisíveis não se formaram apenas pelo que disseram contra você, mas também pelo que você passou a dizer contra si mesmo. Frases como: nunca vai dar certo, eu não consigo, eu sou um fracasso, se repetidas em silêncio, tornam-se decretos espirituais. E o mais sutil é que, ao repetir essas palavras, você não apenas alimenta a dor, você a institucionaliza. Você a torna uma estrutura que sustenta sua própria prisão. E assim, sem perceber, suas palavras se tornam os elos das correntes que te prendem. A oração da manhã, com base no Salmo 12, é o antídoto para isso, porque ela reposiciona sua linguagem. Ela desativa o discurso da dor e ativa o discurso da fé. O salmista clama por socorro porque reconhece que está cercado de mentiras e manipulações, mas também declara que as palavras do Senhor são puras. E é nesse contraste que está a chave. Você precisa substituir as mentiras que acreditou pelas verdades que Deus declarou. Isso não acontece de uma vez. A cada manhã, ao declarar a palavra, você está trocando tijolos espirituais, está desmontando fortalezas emocionais, está reconstruindo sua identidade com base no que o céu diz sobre você. E é nessa rotina de oração, nessa escolha consciente de declarar a verdade, que as correntes invisíveis começam a se romper. Muitos não percebem, mas se tornaram prisioneiros das suas próprias palavras. Não conseguem enxergar o novo porque ainda estão repetindo frases antigas. Não conseguem sentir leveza porque continuam verbalizando peso. E é por isso que, ao acordar, antes de qualquer pensamento se estabelecer, você precisa declarar: hoje eu decido alinhar minhas palavras com as de Deus. Esse alinhamento não é só mental, é espiritual. Ele cria um campo de proteção ao seu redor. Ele eleva sua frequência emocional. Ele separa você do ambiente tóxico das palavras que te feriram e, mais ainda, ele te reposiciona diante das promessas. Porque quando você fala como quem crê, o mundo espiritual responde como quem ouve. E o que estava travado começa a se mover. O que estava fechado começa a se abrir. Declare agora com voz firme e fé viva: Senhor, purifica minhas palavras, que minha boca libere vida, não morte. Essa declaração é uma arma, é uma semente, é uma chave de destruição contra todas as correntes que você mesmo, sem querer, ajudou a construir. Porque a libertação não depende apenas do que foi feito contra você. Depende também do que você aceita repetir. E quando você se posiciona para não mais ecoar as vozes da dor, mas apenas as do céu, você dá um passo definitivo rumo à liberdade plena. E cada novo dia será mais leve, mais claro, mais cheio da verdade que liberta. Às vezes o ambiente ao seu redor parece pesado, mas não há nada visível que justifique. As conversas são normais, as pessoas são conhecidas,
O lugar parece tranquilo, mas há algo no ar, uma opressão sutil, um cansaço sem motivo, uma irritação repentina. Isso não é coincidência, é atmosfera espiritual. Correntes invisíveis não se formam apenas dentro de nós, mas também nos espaços que ocupamos. Palavras ditas, intenções ocultas, olhares carregados de inveja ou julgamento. Tudo isso deixa marcas no ambiente. E se você não discerne espiritualmente, acaba absorvendo um peso que nem é seu. Por isso, orar pela manhã não é apenas um ato pessoal de libertação. É também uma limpeza do território. Quando você declara o Salmo 12 ao acordar, está liberando luz sobre sua casa, sua família, seu local de trabalho. Está dizendo, aqui a presença de Deus reina. Todo o peso invisível saia. A palavra de Deus tem um efeito purificador. Quando declarada com fé, ela não apenas edifica quem fala, mas santifica o ambiente. O Salmo 12 é um clamor contra a mentira e a falsidade. E esse tipo de influência espiritual muitas vezes se instala em lugares específicos. Uma sala onde houve brigas, uma casa onde se cultivou ressentimento, um ambiente onde muitos já caíram espiritualmente. Esses lugares carregam memórias espirituais, e se não forem lavados com oração, continuam sendo pontos de opressão. Mas quando você ora com autoridade, o ambiente responde. Há uma mudança de atmosfera. O invisível começa a se mover. E o que antes pesava, começa a se dissipar. É como abrir janelas espirituais e deixar a luz entrar. É como ungir um território sem óleo, apenas com palavras. A libertação também passa por purificar os lugares onde você habita. Não adianta estar buscando cura interior se a sua volta há ciclos sendo alimentados por palavras torpes e atitudes tóxicas. A oração da manhã deve incluir esse discernimento. Senhor, mostra o que precisa ser purificado ao meu redor. E mais do que isso, deve incluir a coragem de se posicionar. De limpar sua casa não só com vassoura, mas com intercessão. De colocar louvor onde antes havia discussões. De declarar a palavra nos cantos onde a dor se instalou. Isso não é ritualismo, é reposicionamento espiritual. É tomar posse da autoridade que Deus já te deu. Porque o inimigo se alimenta de passividade. Mas quando você se levanta em oração, em fé, em verdade, ele recua, ele perde espaço. Ele é expulso não com gritos, mas com presença. Diga agora com convicção, Senhor, consagro cada espaço da minha casa à tua presença. Essa oração transforma lares em refúgios, ambientes comuns em santuários, territórios feridos em lugares de cura, porque a libertação completa não acontece apenas dentro de você. Ela precisa transbordar, e quando o ambiente muda, sua alma respira com mais liberdade, sua mente se aquieta, seu corpo descansa, e você começa a experimentar o que a Bíblia chama de paz, que excede o entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da atmosfera espiritual. Uma paz que começa com oração e permanece com vigilância. Alguns ciclos se repetem como se fossem programados. Você tenta mudar, dá alguns passos até ver progresso, mas de repente tudo volta ao mesmo ponto. É como se uma força invisível te puxasse para trás, como se algo impedisse a consolidação do avanço. E você começa a se perguntar se não está preso a uma espécie de maldição, a um padrão que te impede de romper. Essa sensação de retorno constante ao mesmo sofrimento é uma das manifestações mais silenciosas do cativeiro espiritual. Ela não grita. Ela mina sua fé aos poucos. E muitas vezes, a raiz desse ciclo está em correntes invisíveis que nunca foram identificadas, tratadas ou quebradas. Mas há uma boa notícia. O ciclo pode ser interrompido. A repetição pode ser desprogramada. E tudo isso começa com constância em oração. O Salmo 12 se torna um manual de libertação quando usado como uma rotina espiritual. Ele não é um texto decorativo. É uma chave de guerra. Quando você o declara com fé, dia após dia, ele vai além da superfície. Ele começa a entrar nos porões da alma, nos lugares escondidos onde esses ciclos foram alimentados. A constância em oração tem esse poder. Ela rompe estruturas invisíveis. Ela desativa sistemas de opressão que operavam sem que você percebesse.
Cada manhã em que você ora, cada vez que você repete a verdade da palavra, cada Senhor salva-me que sai da sua boca, é como uma marreta espiritual atingindo os elos do ciclo. E com o tempo, algo começa a mudar. A tentação já não tem mais tanta força. A tristeza já não é mais automática. O padrão começa a perder a forma. A repetição é interrompida. Não é sobre orar muito num dia só. É sobre orar todos os dias. A constância na presença de Deus tem mais poder do que uma explosão de espiritualidade sem continuidade. O cativeiro se rompe por camadas, e cada camada exige permanência. Você não está apenas tentando se sentir melhor, você está sendo transformado. O que antes te prendia, agora está sendo desfeito. E cada passo que você dá na direção da oração está construindo um novo padrão, o da liberdade. Um novo ciclo está nascendo. Um ciclo de vitória silenciosa, de avanços progressivos, de leveza constante. E essa nova realidade não será construída por emoções passageiras, mas por decisões espirituais firmes, tomadas todas as manhãs. Declare agora com autoridade: Senhor, eu rompo com todo ciclo espiritual repetitivo em minha vida. Essa declaração, feita em oração, abre uma nova trilha diante de você. Uma trilha onde o passado não dita mais o caminho, onde as correntes não têm mais domínio, onde a repetição dá lugar à renovação. E o que Deus vai construir nessa nova rota será tão sólido, tão real, tão livre, que você não vai mais reconhecer aquele que vivia preso, porque agora você está vivendo em libertação contínua. E isso começou com uma decisão: orar todos os dias, permanecer, crer e não voltar atrás. Algumas correntes invisíveis se mantêm firmes, não apenas por sentimentos mal resolvidos, mas por vínculos espirituais ocultos que ainda não foram quebrados. Vínculos com palavras que você ouviu e nunca renunciou, com lugares que marcaram sua dor e que, espiritualmente, continuam exercendo influência sobre sua alma, com pessoas que já não estão mais presentes fisicamente, mas que ainda ocupam espaço emocional, mental e até espiritual dentro de você. Esses laços são silenciosos, mas poderosos. E enquanto não forem cortados com autoridade espiritual, continuam puxando você para padrões antigos. Te impedem de romper completamente com o passado. Fazem você reviver situações, reagir da mesma forma, sentir as mesmas dores, mesmo em novos contextos. É como se, em vez de viver o presente, você estivesse apenas repetindo versões disfarçadas do que já viveu, sempre acorrentado ao que ficou para trás. A oração com o Salmo 12, quando feita com intenção, se transforma em espada. Senhor, destrói as línguas falsas, diz o salmista, mas por trás dessa súplica há algo mais profundo. Um pedido para que Deus destrua toda palavra, toda aliança verbal, todo vínculo emocional que não foi gerado por Ele. E aqui está a chave. Muitos laços foram formados em momentos de fraqueza. Frases ditas em dor, acordos feitos no desespero, promessas que pareciam inofensivas, mas abriram brechas espirituais. E se não forem canceladas em oração, continuam tendo efeito. Por isso, ao acordar, ao começar o dia, sua oração precisa incluir esse posicionamento. Senhor, corta agora todo vínculo espiritual que ainda me prende ao passado. Essa oração tem poder, porque quando feita com fé, ela desata o que estava atado. Ela limpa o que estava contaminado. Ela fecha portas que nunca deveriam ter sido abertas. Alguns vínculos não foram feitos por você, mas por outros. Pessoas que te invejaram, que falaram contra você, que tentaram te controlar emocionalmente. E mesmo sem sua permissão, essas conexões espirituais se formaram. Elas lançaram palavras como correntes, te marcaram com olhares carregados de intenção, te envolveram em ciclos de manipulação emocional. E agora, mesmo distante delas, você ainda sente o peso, ainda reage como se estivesse sob influência. Mas quando você ora com discernimento, o Espírito Santo começa a cortar esses fios. Ele traz à memória os nomes, os momentos, os pactos e te convida a romper, a renunciar, a declarar libertação. E você precisa obedecer, porque cada vínculo quebrado é um elo da corrente que cai. Cada renúncia é uma porta que se fecha para o inimigo.
Cada oração é uma linha de separação entre o velho e o novo. Declare agora, com toda a autoridade que há no nome de Jesus: Senhor, eu corto todo o vínculo espiritual que não veio de ti. Essa frase pode parecer simples, mas no mundo espiritual ela é uma ordem. É uma decisão de liberdade. É um rompimento com tudo o que ainda te conectava ao que já deveria ter sido deixado para trás. E a partir dessa declaração, você vai sentir o ambiente mudar, a mente clarear, o peito aliviar. Porque onde há renúncia, há libertação. E onde há libertação, há avanço. Você não será mais o mesmo depois dessa decisão. Porque quando os laços são cortados, os passos se tornam leves. E a vida volta a fluir como Deus planejou. O silêncio espiritual é uma das fases mais difíceis da jornada de libertação. Você ora, você jejua, você declara a palavra, mas não sente nada. Não há resposta, não há sinal, não há voz. E nesse lugar de aparente vazio, muitos desistem. Acham que Deus os abandonou. Pensam que suas orações não têm efeito. Sentem que estão falando com as paredes. Mas o que poucos entendem é que o silêncio não é ausência. É estratégia, é ambiente de cura, porque há dores tão profundas que não podem ser tratadas no barulho. Há feridas tão antigas que só cicatrizam no secreto. E Deus, como o bom médico que é, muitas vezes te leva ao quarto do silêncio, não para te punir, mas para te operar, para te reconstruir, para tocar em lugares onde nenhuma palavra alcançaria. Nesse processo, as correntes invisíveis vão sendo afrouxadas pouco a pouco, porque quando a alma silencia, o espírito tem mais espaço para agir. É no silêncio que você começa a ouvir o que antes estava abafado. Pensamentos antigos que ainda te prendem, memórias que ainda doem, padrões que ainda precisam ser quebrados. E é nesse lugar, onde tudo parece suspenso, que o Salmo 12 se revela como um mapa. Ele não é apenas uma denúncia contra a falsidade externa, é uma exposição do que está mal resolvido por dentro. E quando você o declara em meio ao silêncio, ele se transforma em voz da alma, em grito de quem não quer mais carregar o que sempre pesou, em clamor de quem não se contenta mais com cativeiros emocionais. Há cura no silêncio, mas essa cura só acontece se você permanecer, se você não fugir, se você não tentar preencher o vazio com distrações. Porque o inimigo sabe que é nesse espaço de vulnerabilidade que Deus gera transformação. Por isso, ele tenta te fazer correr. Tenta te convencer de que nada está acontecendo. Tenta te empurrar de volta para as velhas correntes, só para que você não perceba que, mesmo no silêncio, Deus está te moldando. E aqui está a verdade. Os maiores avanços espirituais acontecem nos bastidores. Os elos mais fortes se rompem longe dos aplausos. A libertação mais profunda nasce quando ninguém está vendo, apenas você e Deus. Diga agora com humildade e coragem: Senhor, mesmo no silêncio, eu confio que estás me libertando. Essa frase, dita com fé, transforma o ambiente. Ela muda sua percepção. Ela tira o foco do que você sente e coloca no que Deus está fazendo. Porque mesmo sem sensações, a libertação continua. Mesmo sem lágrimas, a cura acontece. E um dia, sem que você perceba, vai notar que algo mudou, que a angústia não tem mais o mesmo peso, que a tristeza perdeu a força, que a dor cedeu espaço à paz. Porque Deus agiu, no silêncio, na profundidade, na essência. E isso é só o começo do que Ele ainda vai fazer. Libertação verdadeira não é apenas o rompimento das correntes invisíveis, é a decisão de nunca mais voltar ao lugar onde elas se formaram. Porque não adianta ser liberto e continuar vivendo com a mesma mentalidade, frequentando os mesmos ambientes, alimentando os mesmos hábitos. Deus não nos liberta apenas para nos aliviar, Ele nos liberta para nos reposicionar, para nos alinhar com um novo nível de vida, com um novo padrão espiritual, com uma nova consciência. E essa transição exige mais do que emoção, exige decisão, exige mudança de comportamento, exige escolhas novas, mesmo que dolorosas. Porque o cativeiro não é só um lugar físico, é uma cultura, é uma forma de pensar, é um estilo de vida. E para permanecer livre,
Você precisa romper com a cultura que sustentava suas cadeias. Quando você começa o dia com oração, quando você declara o Salmo 12 com fé, está dizendo: Senhor, não quero apenas alívio, quero transformação. E Deus leva essa oração a sério. Ele começa a te mostrar comportamentos que precisam ser abandonados, atitudes que, embora parecessem inofensivas, eram portas abertas para o inimigo. Pequenas concessões que, somadas, te mantinham acorrentado. E é nesse momento que muitos vacilam, porque mudar dói, cortar laços é difícil, romper padrões antigos exige firmeza, mas é nesse exato ponto que a verdadeira libertação se consolida. Não quando o peso some, mas quando você escolhe viver como quem foi liberto, quando você age de forma diferente, mesmo que tudo dentro de você ainda queira repetir o passado. Deus está te chamando para uma vida nova, mas essa nova vida exige novos hábitos. Exige vigilância sobre o que você assiste, o que você ouve, com quem você anda. Exige responsabilidade espiritual. Exige consciência de que tudo ao seu redor influencia sua alma. Não dá mais para viver de qualquer forma. Não dá mais para aceitar migalhas emocionais, conversas tóxicas, distrações baratas. Você foi liberto para algo maior. E essa grandeza começa nas pequenas escolhas, na forma como você trata os outros, no que você decide não dizer, no que você decide renunciar, porque o verdadeiro poder espiritual não está no barulho, está na coerência, está em viver aquilo que você ora, está em manter-se posicionado quando ninguém está vendo. Diga agora com firmeza e humildade: Senhor, me dá força para viver como alguém que foi liberto. Essa oração é o início de uma nova jornada. Uma jornada onde você não depende mais de sinais, de sensações, de validações externas. Você sabe quem é. Você sabe o que Deus está fazendo e por isso você escolhe ser fiel, escolhe obedecer, escolhe alinhar seu comportamento com a liberdade que recebeu. Porque a libertação que se mantém é aquela que se transforma em estilo de vida. E esse novo estilo você já começou a construir, dia após dia, palavra após palavra, escolha após escolha, e Deus vai te sustentar em cada passo. A verdadeira libertação não fica confinada ao invisível. Ela começa na alma, mas inevitavelmente se manifesta no corpo, nos relacionamentos, nas decisões, no jeito de falar, de reagir, de caminhar pela vida. Quando Deus quebra correntes espirituais, Ele não apenas limpa seu interior, Ele reorganiza tudo ao seu redor. Pessoas começam a notar algo diferente. O olhar muda, a voz ganha firmeza, o andar se torna mais leve, o ambiente se transforma, porque o que estava preso por dentro agora está livre, e essa liberdade extravasa. Não é algo que você precisa anunciar, é algo que os outros vão perceber. E essa mudança visível é um dos maiores testemunhos da obra de Deus. Não é um discurso, é uma presença. Uma paz que antes você não tinha, uma clareza que antes estava embaçada. Uma segurança que nasce não do controle, mas da rendição. A oração diária, especialmente ao amanhecer, funciona como um alinhamento. Ela realinha o seu espírito com a vontade de Deus, o seu corpo com a leveza do céu e seus pensamentos com a verdade da palavra. O Salmo 12, quando declarado com fé, funciona como uma limpeza profunda. Ele desinfeta as feridas, revela as rachaduras e fortalece o que estava frágil. Por isso, quando você se compromete com esse estilo de vida devocional, os efeitos não se limitam ao seu mundo interior. Eles se espalham. Você começa a tomar decisões diferentes, a evitar discussões desnecessárias, a sair de lugares que antes pareciam seguros, mas eram tóxicos, a atrair relacionamentos mais saudáveis, porque o espiritual influencia o prático. E quanto mais livre por dentro, mais sábio por fora. É importante perceber que essa mudança não é apenas fruto do tempo, ela é fruto da obediência, porque muitos oram, mas não se alinham, querem sentir leveza, mas continuam alimentando os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, as mesmas conversas que os mantinham presos. Mas quando você escolhe se comportar como alguém livre, mesmo sem sentir tudo de imediato, o mundo espiritual responde.
Deus honra decisões tomadas em fé, e é aí que os frutos aparecem. O corpo começa a reagir diferente. O sono melhora, o cansaço constante se dissolve, a ansiedade perde força, os relacionamentos se purificam, conversas mais leves, menos conflitos, mais empatia. As decisões ganham clareza, menos dúvidas, mais direção, mais paz ao decidir. Porque a alma livre gera ambientes saudáveis, escolhas equilibradas e uma vida com mais propósito. Declare agora com fé e expectativa: Senhor, que a minha libertação transborde em todas as áreas da minha vida. Essa oração é uma entrega e uma convocação. É como dizer: eu não quero apenas me sentir bem, eu quero viver uma vida alinhada com o céu. E essa vida começa com pequenos passos, com o compromisso diário de estar na presença, com a decisão firme de não voltar para o que Deus já libertou, com a consciência de que cada nova manhã traz uma nova chance de viver de forma diferente, mais leve, mais clara, mais cheia de sentido. Porque o que Deus está fazendo em você é real, e logo será visível a todos. E isso é apenas o começo. A manutenção da liberdade espiritual é tão importante quanto o ato de ser liberto. Muitos experimentam momentos de alívio, toques do Espírito, palavras que quebram cadeias, mas com o tempo, sem vigilância, sem constância, sem renovação da mente, novas correntes começam a se formar. Às vezes, mais sutis, mais sofisticadas, mas igualmente paralisantes. A alma, se não for alimentada com verdade, volta a aceitar mentiras. E o coração, se não estiver cheio da presença de Deus, se torna vulnerável às mesmas dores de antes. É por isso que Jesus disse que o espírito que sai volta, e se encontra a casa vazia, traz outros piores consigo. Porque o inimigo sabe onde já teve domínio. E se você não preencher seu interior com luz, ele volta com escuridão em dobro. A liberdade precisa ser ocupada, precisa ser protegida, precisa ser nutrida. Manter-se livre exige vigilância. Não é uma vigilância paranoica, mas uma consciência espiritual ativa. É olhar para dentro todos os dias e perguntar: o que estou permitindo crescer em mim? Mágoa, orgulho, medo, vaidade, desejos desalinhados? Ou estou cultivando paz, gratidão, fé, humildade, pureza? O terreno da alma sempre vai gerar algo. Depende da semente que você planta e do que você permite regar. E é aí que entra a renovação da mente. A palavra de Deus não é apenas consolo, é reprogramação. Ela ressignifica suas experiências, ela reconstrói sua identidade, ela expõe mentiras escondidas e estabelece verdades eternas. Quando você começa o dia declarando o Salmo 12, está colocando sua mente sob um padrão divino. Está dizendo: hoje eu escolho pensar como alguém livre. A permanência na verdade é o que sela a liberdade, porque a verdade não é um conceito, é uma pessoa. Jesus disse: eu sou a verdade. E estar nele, permanecer nele, viver com ele, é o que garante que as correntes não voltem, porque a verdade não permite espaço para a mentira. Onde há luz, as trevas não conseguem se esconder, e essa luz precisa ser cultivada em oração, em adoração, em decisões diárias, em resistências internas, em separações necessárias, em escolhas espirituais, porque todo dia, de forma sutil, o mundo tenta te reconectar com aquilo que Deus já cortou, tenta te fazer voltar ao ciclo, tenta te seduzir com velhos sentimentos disfarçados, mas quem permanece na verdade discerne, e quem discerne se posiciona, e quem se posiciona permanece livre. Diga agora com decisão espiritual: Senhor, guarda minha mente na tua verdade. Não quero voltar ao que fui liberto. Essa oração é como um selo espiritual, uma muralha contra os velhos hábitos, uma proteção contra as investidas sutis do inimigo, e ela precisa ser repetida, reforçada, estabelecida, porque a liberdade é um território. E você precisa habitá-lo, precisa limpá-lo, precisa defendê-lo, porque se Deus te libertou foi para algo maior, e esse maior exige maturidade, consciência e permanência. A libertação já aconteceu. Agora é hora de viver como alguém livre, todos os dias, em todos os pensamentos, em cada decisão,
E você está pronto para isso, porque o que Deus começou, Ele vai sustentar, até que você esteja completamente leve, completamente curado, completamente firme. Quando correntes invisíveis são quebradas, algo extraordinário acontece. O propósito que estava adormecido começa a despertar. Muitas vezes, você não conseguia enxergar com clareza, não porque faltava capacidade, mas porque o cativeiro nublava sua visão. A dor interrompia os planos, a mágoa abafava os sonhos. O peso das palavras antigas te impedia de ouvir a voz de Deus com nitidez. Mas agora que a libertação começou a se manifestar, a sua sensibilidade espiritual aumenta. O que antes parecia impossível começa a fazer sentido. O que antes era travado começa a fluir, porque liberdade espiritual não é apenas sobre sentir-se leve, é sobre ser ativado no que Deus te chamou para viver. Você foi criado com um propósito, com dons, com uma missão, e a prisão invisível te mantinha longe disso. Agora, é tempo de acessar esse novo nível. O Salmo 12, quando lido à luz dessa revelação, se torna uma convocação. Salva-nos, Senhor. Não é mais apenas um pedido de socorro, é o início de uma jornada de reposicionamento. O salmista clama porque percebe o engano ao redor, mas também porque sabe que há algo maior esperando além do caos. E esse algo maior é o que Deus começa a te mostrar à medida que a cura avança. Você começa a perceber que as lutas não eram apenas para te ferir, eram para te distrair do seu chamado. Que os relacionamentos tóxicos não foram apenas dolorosos, foram tentativas de desviar seu foco. Que o medo que te paralisava era uma barreira espiritual para impedir o nascimento de uma nova estação. Mas agora que você está livre, Deus começa a soprar visões novas, começa a revelar estratégias, começa a ativar dons que estavam sufocados pela dor. Essa ativação exige sensibilidade, e é por isso que a oração da manhã se torna tão importante. Quando você começa o dia declarando a palavra, você está afinando sua frequência espiritual, está alinhando seu coração com o céu, está dizendo: fala, Senhor, estou ouvindo. E Deus responde. Ele fala por sonhos, por impressões, por palavras soltas que ganham força no espírito. Ele guia por dentro, ele revela de forma progressiva, e cada nova revelação se conecta a quem você realmente é. A parte de você que ficou escondida debaixo das feridas agora começa a emergir. E com ela vem a coragem, a clareza e o impulso, porque você não foi liberto apenas para si mesmo, foi liberto para cumprir um propósito que vai impactar outras vidas. Declare agora com o coração aberto: Senhor, ativa em mim tudo o que a prisão espiritual havia adormecido. Essa declaração é uma chave, uma convocação, um realinhamento. Deus vai te mostrar ideias, vai abrir portas, vai te conectar com pessoas que têm a ver com um novo tempo. E vai te afastar de tudo o que não combina com esse novo propósito, porque o chamado é grande, o tempo é agora. E você está pronto para viver o que antes era apenas um desejo distante. A liberdade abriu o caminho. Agora, o propósito vai te conduzir. A libertação que Deus realiza em você não termina em si mesma. Ela é semente, é multiplicação, é missão. Deus não te liberta apenas para que você viva em paz. Ele te liberta para que você se torne um canal de libertação para outros. Porque onde houve dor, agora há autoridade. Onde havia peso, agora há unção. Onde havia escuridão, agora há luz. E essa luz não é só para iluminar o seu caminho, mas para alcançar os que ainda estão presos. Quando você começa a viver como alguém livre, suas palavras ganham outro peso. Seu testemunho se torna uma chave. Sua presença começa a romper atmosferas. Pessoas começam a se aproximar, não por curiosidade, mas por atração espiritual. Elas sentem algo diferente. E esse algo é a presença de Deus fluindo através da sua história curada. Essa é a dimensão mais profunda da libertação. Você se torna resposta. Aquilo que antes te envergonhava, agora se transforma em ponte. As lágrimas que você derramou agora irrigam caminhos de cura para outros, porque a dor redimida se transforma em ministério. E Deus vai começar a te usar com mais intensidade exatamente nas áreas onde você mais sofreu. Se foi rejeição, você vai acolher.
Se foi traição, você vai restaurar confiança. Se foi abandono, você vai gerar pertencimento. E tudo isso de forma natural, fluida, sem esforço humano, apenas sendo quem você se tornou depois da libertação. Porque a autoridade espiritual não se conquista com títulos, mas com processos vividos. E você passou por um processo. Você foi moldado no fogo. Você foi curado no silêncio. Você foi liberto no secreto. Agora é hora de transbordar. O Salmo 12 continua sendo seu guia. Quando você o declara, não está apenas se protegendo. Está também levantando um escudo sobre os que estão à sua volta. Está blindando sua casa, sua família, seus discípulos, seus amigos. Está abrindo caminho para que a verdade reine onde antes a falsidade imperava. E esse impacto começa de forma sutil. Uma palavra que você diz num momento de dor de alguém. Um abraço, um olhar cheio de compaixão. Uma oração simples, mas carregada de verdade. E pouco a pouco, o que Deus fez em você começa a se multiplicar. Porque libertação que se consolida é libertação que se compartilha. É impossível viver livre e não desejar que outros também sejam. É inevitável carregar essa urgência de ver cadeias sendo quebradas em quem você ama. Diga agora com ousadia espiritual: Senhor, usa minha vida para libertar outros como o Senhor me libertou. Essa oração é um chamado. É uma aceitação do seu novo lugar. É um compromisso com o céu. Porque o mundo precisa de pessoas livres. E você está se tornando exatamente isso. Uma pessoa que não carrega mais correntes, mas carrega chaves. E onde você for, onde você pisar, onde você abrir a boca, Deus vai operar. Porque o que Ele fez em você, agora vai se espalhar. Prepare-se para ser resposta. Prepare-se para ser refúgio. Prepare-se para ver libertação acontecendo diante dos seus olhos. Não por acaso, mas porque você se posicionou, porque você escolheu ser livre. E agora escolhe libertar. Chegou o momento de encerrar essa jornada de libertação com a consciência plena de que nada do que foi quebrado será reconstruído e nenhuma corrente invisível voltará a se formar em sua vida. Hoje, você não é mais a mesma pessoa que começou essa oração. Algo profundo se moveu, algo antigo foi arrancado, algo novo está sendo estabelecido. E tudo isso aconteceu porque você escolheu abrir o coração, se render em oração, confiar na palavra e permitir que Deus fizesse o que ninguém mais poderia fazer, libertar sua alma das prisões que nem você conseguia nomear. O Salmo 12 se transformou em escudo, em espada, em espelho. Revelou o que estava escondido, confrontou o que precisava ser mudado, cortou o que ainda te amarrava. E agora, o céu te entrega algo novo, autoridade. Porque quem foi liberto com Deus, caminha com o céu ao redor. Você vai começar a perceber essa nova estação nos detalhes. O peso que costumava surgir ao acordar já não estará mais ali. As reações impulsivas diante da dor serão substituídas por paz. As repetições mentais de cenas do passado perderão força. E, principalmente, sua sensibilidade espiritual vai aumentar. Você vai discernir o que antes passava despercebido. Vai ouvir a voz de Deus com mais nitidez. Vai perceber quando ambientes mudam. Vai saber quando se afastar, quando se calar, quando declarar. Isso é fruto da libertação. Não é apenas emocional, é espiritual. E essa transformação não será momentânea, será permanente, porque você decidiu permanecer. Porque você entendeu que libertação não é um evento, é um estilo de vida, um posicionamento diário, uma escolha que se repete toda manhã. E é por isso que, ao final desta oração, você não volta ao ponto de partida. Você não volta para as mesmas falas, os mesmos hábitos, os mesmos ciclos. Hoje, um ciclo se encerrou e um novo começou. A presença de Deus que te envolveu neste momento não foi apenas um toque, foi um selo que confirma: você é livre. E essa liberdade será visível, será percebida por quem convive com você, será testemunhada por quem te viu preso, será celebrada por aqueles que também esperam por libertação, porque o que Deus fez em você é resposta para muitos.
E por isso guarde esse dia, guarde essa oração, guarde o Salmo 12 como seu escudo e sua verdade. Leia-o sempre que sentir que algo está tentando voltar. Declare-o como espada. Viva-o como estilo de vida. Agora diga em voz alta, com todo o seu coração: Senhor, hoje eu me posiciono como alguém liberto. Nenhuma corrente do passado vai mais me dominar. Eu sou livre em Ti, e essa liberdade será o alicerce da minha nova história. Essa oração é a sua assinatura espiritual. É o seu contrato com a nova estação. E tudo o que o céu tem preparado a partir dessa escolha vai começar a se manifestar. Caminhe com leveza, fale com autoridade, decida com firmeza, porque agora você é livre, por dentro, por fora e para sempre. Amém.